Abençoados e abençoadas, graça e paz, uma noite por excelência a cada um de vocês. Hoje, dia 16 de dezembro de 2024, os dias estão passando muito rápido e estamos já nos aproximando de 2025. Queira Deus que os nossos dias estejam contados por Ele para alcançarmos o próximo ano e quem sabe anos e anos. Tudo é a vontade de Deus, somente Ele sabe o último dia de cada um de nós aqui nesta terra. Muitos não gostam, né, que se toque nesse assunto, que se fale disso, porque muitos não têm, assim, vamos dizer, uma convicção acerca de para onde iremos. E quando eu digo assim, eu estou me referindo aos religiosos, porque eles não creem que já são eleitos, que são espíritos e que voltarão para o lugar de onde veio. Eles acham que são carne e sangue e que correm riscos de perderem a salvação, porque a salvação é vista nas obras, por meio do corpo. Eles não aceitam que isso aqui é matéria, que isso aqui vai voltar ao inferno, à sepultura, ao pó da terra, e que ele é um espírito, e que esse espírito veio de Deus e vai voltar para Deus. Que a salvação é na mente. Eles não aceitam isso. Que o espírito, ele nunca esteve em estado de salvação e nem de condenação. Mas deixa isso para lá. O tema de hoje é: a consciência espiritual nos leva ao sobrenatural de Deus. Irmãos, nós estamos de pé porque somos sustentados pela graça de Deus. Se a prova dele, pelo zelo que ele tem com cada um de nós, através do seu infinito e insondável amor. Deus, na sua essência, ele é amor e ele nos ama. Então nós que temos esse entendimento, superamos todos e quaisquer adversidade que nos venham. Por que nós superamos? Por causa da sua graça. Porque somos sustentados por essa graça. Essa graça nos coloca de pé. Nós não estamos voltados para as aflições da carne. O Cristo Nazareno, nos seus dias, ele disse: no mundo tereis aflições. Essas aflições são da carne. Então, os espirituais, quando eles são salvos na mente, que o entendimento vem, ele não está voltado para esse mundo carnal. Daí que ele não está preocupado com o que vai acontecer. Ele anda por fé, ele acredita sempre nos dias melhores. Ele só vive agradecendo a Deus, independente das circunstâncias, do que vai ou não deixar de acontecer. Mas os carnais não. Nada pode ser contra o falar mais alto do que a nossa consciência espiritual. Somos mais do que vencedores. Ele habita em nós, somos fortes e não nos entregamos nunca. Por isso que nós não somos afligidos pelas aflições da carne.
ela não nos aflige, porque somos espirituais. Ela não nos aflige, porque não estamos voltados para a prática das coisas desta vida. Então nós costumamos declarar diariamente que o nosso dia é o melhor dia. Tomamos posse, crendo que Ele já nos supriu com todas as coisas. E assim nós vamos andando por fé, vamos crescendo, vamos avançando cada vez mais na graça e no conhecimento de Deus. Se houver adversidades, tudo bem, elas sempre existiram e irão existir. O que eu não posso é estar preso às adversidades, é estar focado às adversidades, é estar lamentando, é estar ansioso, é estar preocupado, é estar aflito. E são coisas da carne, são coisas desta vida, faz parte deste contexto do mundo carnal. Nós não somos carnais, nós somos espirituais. Sabe o que é isso, irmão? É a consciência espiritual que nos leva ao sobrenatural de Deus. Só pode agir assim, pensar assim, quem tem consciência espiritual. Que não é o caso dos nossos irmãos, que vivem debaixo de preceitos dos homens, guiado por homens, preso a normas, a regulamentos, preso a preceitos, a rudimentos, que são religiosos, que vivem aprisionados num templo chamado de igreja. Esses não podem alcançar esse sobrenatural de Deus porque não têm uma consciência espiritual. As suas consciências são sempre voltadas para este mundo da carne. Quem tem consciência espiritual não vive por aí fazendo prova de Deus, como os nossos irmãos fazem. Constantemente estão fazendo prova de Deus. Ficam orando, pedindo para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo. Como se Deus, se Ele não fizer aquilo que eles querem que Deus faça, Ele não é Deus. Porque é isto que fica aparecendo, quando tudo é a sua vontade. A vontade de Deus, ela não se sujeita aos nossos caprichos. Deus não vive voltado para esse mundo da carne. O mundo de Deus é o mundo espiritual. Ele não é pai na carne, ele é pai dos espíritos. Ele está sim no controle de tudo e de todas as coisas, porque Ele é único, Ele é soberano, Ele reina sobre tudo e todos, Ele é Senhor de tudo e de todos. E nada foge o seu controle, por isso que tudo é a sua vontade. Nós somos sustentados pela palavra, nós sabemos em quem nós temos crido, por isso que nós tomamos posse, por isso que nós andamos por fé, por isso que nós avançamos na graça e no conhecimento de Deus. Nós podemos hoje dizer, eu sei qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. É tudo isso que eu venho descortinando. Tudo isso é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Nós não confrontamos com a sua vontade. Ela é perfeita. Mesmo que aconteça algo que as pessoas não aceitem, é perfeita a sua vontade. Nós agimos assim, pensamos assim, porque nós temos o respaldo do Pai dos Espíritos. E Ele está sempre de pé, porque Ele é quem... nós estamos sempre de pé, porque é Ele quem nos sustenta.
Por isso que nós não tememos aos homens, os ataques, os adjetivos, os insultos, aquilo que dizem de nós, nós não estamos nem aí para isso, porque qualquer um que se levantar contra nós não subsistirá. Por mais que eles nos achem frágil, eles não vão conseguir, porque somos espirituais e alcançamos o sobrenatural de Deus. É Ele quem nos sustenta. Somos revestidos de uma consciência espiritual. Essa consciência espiritual agrada ao Pai dos Espíritos. Não esse contexto de coisa que fazíamos outrora quando lá estávamos, cumprindo ritos, praticando liturgias cerimoniais, fazendo essa tal obra que eles chamam de obra de Deus. Todo esse contexto que antes fazíamos, que os nossos irmãos hoje continuam fazendo. Nada disso agrada a Deus, mas eles dizem que estão agradando a Deus. São verdadeiros religiosos. Eu fico assim dia de domingo vendo, pela manhã, à noite, o número de pessoas que vão correndo para os templos. E ali eles passam horas e horas, cumprindo uma obrigação. Porque é assim que nós vemos, porque eles não podem deixar de ir, eles não podem deixar de frequentar, eles têm que ir ao templo. Principalmente no tal dia da tal, aspas, Santa Ceia. Tem lugares que os nomes são até anotados para tomar conhecimento de quem foi e quem não foi. Isso é uma prisão. E é assim que acontece, porque nós viemos de lá e sabemos que é assim que os nossos irmãos lá se comportam. Isso é o que? Religiosidade. Quando eles são templo da habitação de Deus, eles são morada de Deus, mas eles não veem assim sem que façam esforço próprio, que tenha a participação humana. Tem que ter a participação humana. A participação é autojustiça. Eu estou fazendo a obra de Deus, eu tenho que fazer, eu tenho que ir. Eu não deixo de ir. Eu sou frequentador assíduo de escola bíblica dominical. Eu não perco uma reunião que eles chamam de culto. Acham que fazendo tudo isto estão adorando a Deus. Deus é Espírito. Verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu estou aqui agora, estou adorando a Deus em espírito e em verdade. É 24 horas, a minha adoração é contínua. Ela não se interrompe. Mesmo que eu esteja fazendo algo por meio do corpo, porque é no espírito que ele está. É no espírito que ele habita. É no meu espírito que é o templo da sua morada. É o seu tabernáculo, é a sua habitação. A comunhão é contínua. Somente os que têm o entendimento, a salvação na mente, é que pode entender essas coisas. Os carnais não podem, não têm como entender essas coisas. Você, por ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo, está sempre ouvindo a sua voz. É assim que acontece conosco. A sua voz é meiga, a sua voz é suave. É a voz do Espírito que age no nosso interior. Eu me lembro daquela passagem de Elias na caverna. Ele esperava que Deus falasse por meio de um vento, de um fogo, de um terremoto, e ele não conseguiu ouvir Deus. Mas de repente, numa brisa suave, uma voz meiga
e delicada veio ao espírito de Elias e disse: que fazes aqui, Elias? Sai desta caverna, pois comprido e longo é o seu caminho. Tu ainda tens uma missão: fazer Eliseu profeta em teu lugar e ungir Azael, rei da Síria. Foi numa voz meiga e suave. É assim que depois que se cumpriu a terceira manifestação de Deus, que foi o derramamento do Espírito sobre toda a carne, é assim que Deus faz. A sua voz é meiga, a sua voz é suave, a sua voz é delicada, é a voz do Espírito, é essa voz que nós obedecemos, é essa voz que nós ouvimos, é essa voz meiga e delicada que nos leva a ter essa consciência espiritual perfeita, que nos dá tranquilidade em toda a nossa maneira de viver, tirando de nós consciência pesada, tirando de nós sentimento de culpa. Nós depositamos tão somente nele confiança total. Foi ele quem nos deu vida. Foi ele quem nos trouxe a luz da existência, permitindo que cada um de nós vivamos cada dia sob triunfo e vitória. Essa é a sua vontade sobre cada um de nós. Ele conhece o nosso pensar, o nosso deitar, o nosso levantar, todos os nossos caminhos. Ele conhece sem que haja uma palavra que proceda da nossa língua. Então por que ficar orando? Orar para quê? Pedir a Deus para quê? Ficar determinando que ele faça isso, que ele faça aquilo, para quê? Se ele é Deus, se a vontade é dele nos céus e na terra, então o que eu tenho que fazer? Agradecer. Agradeça tão somente. Seja grata a Deus. Levante agradecendo. Passe o dia agradecendo. Que cumpra-se a vontade dele. Não fica aí pedindo para Deus fazer isso ou fazendo aquilo. Não ora por ninguém pedindo para que Deus faça, para que Deus haja. O que tinha que ser feito, ele já fez. O que é que ele fez? Ele já nos abençoou. O que é que ele fez? Ele já nos guardou. O que é que ele fez? Ele já nos protegeu. O que é que ele fez? Ele já nos curou. Tome posse, ande por fé e não por vista. Então agradeça tão somente a Deus. Não tenhas medo de nada, não desanime, regozije-se sempre. Você participa, sabe de quê? É da natureza divina e não de natureza carnal. Então, com gratidão sempre, seja grato ao Pai. Por isso que você está sempre de pé, para que Ele possa te conduzir em triunfo sempre. Deu para você entender a diferença de quem é carnal e de quem é espiritual. Deu para você entender quem é que vive no mundo da carne e quem é que vive no mundo espiritual de Deus. Deu para você entender o que é consciência espiritual. Deu para você entender que você não tem que estar fazendo nada e nem deixando de fazer nada. Você é conduzido por Ele em espírito. É assim que acontece com os espirituais que têm a mente, que são salvos na mente, que são libertos, que vivem esta liberdade no Espírito, que se deixe tão somente ser conduzido por Ele. Saia o mais rápido possível de debaixo de preceitos dos homens. Abandone esses homens que se dizem terem títulos dados por Deus e que têm uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Isso é uma mentira, isso é um engano. O que eles querem é te aprisionar, para que eles possam alcançar primazia, terem status, alcançar benesse e viver comendo o melhor dessa terra. Eles estão interessados nisto. E é isto que acontece dentro dessas sinagogas,
Ontem eu preguei sobre divisões, contenda, inveja, aonde há agrupamento de pessoas, aonde há ajuntamento de pessoas. Ali há inveja, ali há contendas. É uma falsa espiritualidade. Essa é a mais pura realidade. Aonde se viu, aonde tem carne, aonde se viu, aonde tem preceitos, rudimentos, ter espiritualidade. As pessoas precisam discernir o mundo espiritual de Deus do mundo dos carnais. Deus não está nem aí. O seu mundo é o mundo espiritual. Esse que nos dá uma consciência espiritual. E só tem essa consciência espiritual os que são espirituais. Esses têm. Os que não têm, esses não têm nenhuma consciência espiritual. O Pai dos Espíritos conhece a todos os nossos caminhos, sem que haja necessidade de uma palavra na nossa língua. Deu para tu entender? Pega essa aí, compartilhe. Quem não é inscrito, eu quero alcançar até o dia 31 5 mil inscritos. Me ajude. Está com 4.944. Faltam 56 pessoas. Me ajude aí. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí. Você que já é inscrito, convide pessoas, peça aí um amigo seu, um irmão seu. Se inscreva aqui no canal do irmão Levi Salles. Vamos atingir os 5 mil. Aí depois, em 2025, venham os 6 mil, os 7 mil, 8 mil. Vamos levar este entendimento aos nossos irmãos. Nós amamos eles. Nós amamos eles. Nós queremos fazer isso por causa deles. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês. Graça neles.